Bom dia, pessoal. Desculpem o atraso aí. Eu estive tentando organizar as ideias depois dessa pasmaceira que foi o dia de ontem, com esse monte de coisa que o nosso querido Fernando Haddad jogou sobre a mesa para falar que é a compensação do IOF, que eu não canso de dizer que é um imposto regulatório. Ele não tem que ser compensado por coisa nenhuma, porque ele nem deveria ser usado como fator de arrecadação, né? Então tá tudo errado, mas todo mundo faz de conta que faz algum sentido e lá na vevá, né? De qualquer maneira, bom dia a todos. Esse é o nosso Esquina Sucupira, edição da manhã, nossas lives de terças e quintas-feiras às 7h30 da manhã. Eu sou o Rodrigo Oliveira. Hoje é dia 10 de junho de 2025, terça-feira, e a gente obviamente vai perder aqui algum tempo falando sobre... E aí, talvez perder seja a palavra correta mesmo, viu, gente? Falando um pouco sobre esse negócio do IOF. Porque, assim, tá parecendo, sabe? Tá me parecendo, assim, que é mais... como é que eu falo isso? Mais uma cortina de fumaça, tá? A gente vai explicar um pouco mais sobre isso. Além disso, vou falar sobre IPCA, né? Sai hoje, 9 horas, o IPCA cheio aí de maio, que deve apresentar desaceleração, a gente vai falar sobre isso já já, e também vamos falar sobre Galípolo. Galípolo hoje tem a última fala dele pública, em que ele pode falar alguma coisa sobre os juros, num encontro da Febraban. A gente vai falar um pouquinho sobre isso já já, e aí, óbvio, vamos falar sobre o IOF e também sobre as conversas que foram retomadas aí entre Estados Unidos e China, lá em Londres ontem, e que parece que estão avançando, e o pessoal gosta, né? O mercado financeiro tem adora essa história de que as conversas estão avançando e que, portanto, aquela história toda das como é que a gente fala? Das tarifas norte-americanas não vão ficar onde estavam, né? Aliás, eu estava com uma imagem aqui, deixa eu até subir ela aqui, rapaz, eu esqueci de subir ela. Uma imagem para mostrar para vocês que a BBC fez, que eu achei bonito, um gráficozinho, um gráfico pequenino, para evitar cacofonias aí estranhas, é um gráfico pequenino que mostra aí a evolução das tarifas. Muito bem, de qualquer maneira, bom dia a todos. Não se esqueça, se você é novo nesse canal, até vi uma pessoa nova aqui, já vou falar. Se você é novo nesse canal, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe também aí ligado o sininho para você receber recomendações de vídeo toda vez que a gente estiver no ar, e também deixe o seu like. Isso ajuda o nosso canal aqui no YouTube. Se você ainda não me segue lá no Esquina Sucupira, esquinasucupira.substack.com. Esquina Sucupira é esse hub onde tudo que a gente produz no Esquina Sucupira é colocado. Tudo passa por lá, basicamente, tirando alguns tweets que são mais feitos do estômago, né? Aquela coisa que você está em casa, assim, você está trabalhando, está fazendo alguma coisa e pensa, meu Deus do céu, eu tenho que falar isso para alguém, sabe? A vantagem que eu tenho hoje é que eu estou falando isso para várias pessoas, isso me alegra bastante. Então, mas é isso. Lá no Esquina Sucupira, além de você poder seguir e acompanhar tudo que a gente faz aqui no âmbito do Esquina Sucupira, entrevistas, etc. e tal, você também pode apoiar financeiramente esta empreitada com R$20 todo mês, se você quiser, ou no plano anual aí de R$200, e aí você já tem um ano de acesso, e aí tem acesso, inclusive, ao nosso conteúdo pago, que é bem pouquinho, só para dar uma privilegiada naquelas pessoas que, de coração, eu agradeço por estarem apoiando aí o Esquina Sucupira. Então, tem algumas coisinhas que ficam barradas aí para o assinante pago, né, que a gente chama. Tem o assinante gratuito e o assinante pago. Então, algumas coisas ficam travadas aí para o assinante pago, principalmente depois de 2, 3 semanas, tudo aquilo que foi publicado fica travado só para assinantes pagos. Muito bem, deixa eu passar aqui antes de continuar para os nossos bons dias. Nossa querida Maria Lúcia, bom dia, Rodrigo. Só você mesmo para me tirar da cama hoje, fim de semana cansativo. Ontem eu falava no Twitter sobre isso, né? E foi engraçado que uma outra pessoa, meu Deus, esqueci o nome dela, que é a Duquesa de Tax, né? Ela falava que, semaninha arrastada, né? Eu disse, rapaz, acabei de falar isso, né? É segunda-feira, né? Você tem uma noção. Semana que está demorando para acabar, viu?
Bom dia, então, minha querida Maria Lúcia, Maurício Henriques, também bom dia. Abemos tax, sempre muitas tax. Carmelina, I Love Coffee. I Love Coffee, eu acho que eu lembro de você lá no Morning Call do antagonista, mas eu posso estar enganado. Eu acho que a foto, essa paisagem aqui, eu tenho uma lembrança sobre isso. Me diz aí se a gente já se conhece de outros carnavais e seja bem-vindo de volta. Márcio Gama, insuportável viver nessa senzala. Se você está por aí, dá um oi, dá um bom dia e vamos que vamos, né? Bom, hoje sai o IPCA, essa imagem aí é só para quem viveu, né? Olha aí que coisa bonita. A maquininha que remarca os precinhos, né? Aí o I Love Coffee confirmando, aí tá vendo? Minha memória tá boa, rapaz. Essa maquininha aí que remarca os preços, né? Dá para notar, inclusive, pela vestimenta do pessoal lá atrás, olha lá, ó. Os anos 80 e 90 não foram bolinho para ninguém, né? Mas aí hoje tem IPCA de maio, o IPCA deve apresentar desaceleração de 0,43 em abril para 0,35 em maio e nos 12 meses acumulados de 5,53 para 5,40. Então, uma boa notícia na inflação, confirmando aí as notícias da inflação. Se você pegar aquele dados abertos do Banco Central do Brasil, que eu já mostrei aqui algumas vezes para vocês, como vocês fazem para acessar isso na internet. Então, se você pegar esses dados, você vai ver que nesse último mês, nos últimos 30 dias, essas expectativas de inflação caíram bastante, né? O que pode ajudar o nosso querido Galípolo e sua trupe lá no Comitê de Política Monetária a segurar o juro onde está, em 14,75. Mas as coisas não são tão fáceis assim no Brasil de meu Deus, não é mesmo? Eu que sou um cidadão de Sucupira e venho aqui de vez em quando passear e me divertir com este Brasil, que ele é tão... ele tem um roteirista, né, como diria meu amigo Wilson Lima, um roteirista que não tem descanso, né, um roteirista ultra criativo. Quando você pensa que vai acontecer uma coisa, acontece outra que não tem nada a ver, e tudo isso enquanto acontecem outras que também não tem nada a ver, e todo mundo perdido no noticiário brasileiro. O noticiário brasileiro, ele é melhor que qualquer série do Netflix, mas eu posso apostar os dois bracinhos nisso, né? Melhor que eu digo, mais intenso, né? Não é que cause boa sensação, não é isso. Muito bem, então, o Galípolo amanhã faz a sua última fala, ou amanhã não, hoje faz a última fala pública dele num evento da Febraban, agora às 10 horas da manhã, com transmissão ao vivo pelo YouTube, e é quando a gente vai poder ter a última mensagem do Galípolo, né, do nosso querido Gabriel Galípolo, sobre o que pode acontecer no Comitê de Política Monetária da semana que vem, que nos dias 17 e 18 decide aí qual será o futuro da taxa básica de juros, a nossa querida taxa Selic, que hoje está em 14,75% ao ano, né? Então, por que é a última fala? Porque o Galípolo e todos os diretores do Comitê de Política Monetária, dos diretores do Banco Central do Brasil, entram na fase do que a gente chama de período de silêncio. Ele não pode mais falar sobre juros a partir de quarta-feira, até que, a partir desta quarta-feira, ou da quarta-feira anterior à reunião do Copom, todas as quartas-feiras anteriores à reunião do Copom, até que a reunião se encerre lá às 18 horas, normalmente 18h30, da quarta-feira seguinte, né? Então, durante uma semana, o Comitê de Política Monetária, ou os membros do Comitê de Política Monetária, não podem fazer declarações que tenham a ver com taxa de juros, certo? E isso é cumprido, viu, gente? Em geral, é muito cumprido. Está aí o Galípolo, inclusive, ó, segurando a boquinha dele. Mas o que ele fala hoje, nesta reunião da Febraban, é extremamente importante. Lembrando que lá na Febraban, nesse evento, estarão aí os principais banqueiros do país, né? Então, está todo mundo de olho e só gente importante, só gente com PL gigantesco nessa reunião. E o Galípolo tem aí a última chance para estabelecer uma expectativa para os juros, né? O que aconteceu nos últimos dias, né, com essa confusão de IOF e outros dados. Essa aí é aquela curva das opções de Copom que eu tenho mostrado para vocês. E, inclusive, já falei para vocês, agora qualquer pessoa, já poderia antes, né, mas tinha que ter um volume de recurso muito alto, 100 mil reais, se não me falha a memória. Mas agora, a partir de 100 reais, você já pode fazer a sua fezinha
na Bets da B3. O B3 vai me patrocinar para essa propaganda. Na Bets da B3. Por que é uma bet? Porque aqui você aposta em qual vai ser a decisão do Comitê de Política Monetária na próxima reunião, né? Esse gráfico aqui é sobre a reunião de 17 e 18. Essa linha azul escuro, azul marinho, é a linha que diz respeito às apostas na manutenção da taxa Selic. Então, quando chegar a próxima reunião na quarta-feira, nas 18h30, quando sair o comunicado, a Selic, o Copom, o Banco Central diz que a Selic não mudou. Se você tiver certo, hoje ela está valendo R$ 38,00. Se você estiver certo, lá no vencimento ela vale R$ 100. Então, você paga 38, ganha R$ 100 se você acertar a sua aposta na decisão do Copom. Lembrando que isso já custou 83, viu, gente? E aqui, a 60,50 são as probabilidades de quanto custa a opção de Copom para um aumento de 0,25. Então, você pagaria 60 e ganha R$ 100. Quem comprou aqui, a 14,50, pagou 14,50. Se o Banco Central aumentar a taxa Selic na quarta-feira que vem, vai levar R$ 100 para cada 14,50. É o famoso jogo do tigrinho da B3, está aí. Não é à toa que o IOF vai atrás das bets, né? Quem sabe essa aqui também vai ser tributada mais fortemente. Mas vamos lá, vamos falar sobre essa atrapalhada aí do IOF, e eu queria deixar bem claro o seguinte, né? A equipe econômica não tem plano, não tem um plano. Tudo que ela está fazendo agora, essa pasmaceira, essa metralhadora giratória de alternativas para compensar o IOF, que, vou repetir para quem chegou agora, que não é um imposto arrecadatório, é um imposto regulatório. Você não tem que compensar ele, mesmo que ele estivesse sendo cortado, o que ele não está sendo majorado. E aí o governo entrou com o Haddad, Fernando Lero Haddad, né? Glu, e aí foi ali e falou: captei vossa mensagem, amado mestre, né? Precisamos de mais dinheiro, então eu vou inventar que o IOF vai subir, ninguém vai deixar. Depois eu vou dizer: olha, agora que ele não vai mais subir, eu preciso do dinheiro para compensar esse IOF que caiu, né? Então, tá tipo aquele meme, aqui, tipo aquele meme, tudo em chamas, e o nosso querido cachorrinho, no meme, o cachorrinho está aí, o nosso querido Fernando Haddad, dizendo que está tudo bem, não se preocupem, né? Você vê só como são as coisas. E aí, o que a gente está falando, né? Um tanto de medida que pode ser tomada, que vai aparecer nessa MP aí, que deve sair amanhã, porque hoje o Haddad conversa com o Lula sobre isso, que já estava tudo acertado, né? No fim de semana passada, o Lula falou: não, está tudo acertado, a gente não precisa se preocupar, o IOF está tudo acertado, e vou-me embora para Paris, porque la vie en rose, como diria Edith Piaf, né? Mas não é assim que as coisas funcionam, não é assim que a banda toca. Obviamente, não tinha nada acertado. No domingo foi uma série de remendos, e falar sobre gasto, que é bom, ninguém falou, né? Então, como eu já tinha adiantado aqui para vocês também. Mas algumas outras coisas eu já tinha adiantado na quinta-feira, inclusive o fim da isenção aí de alguns papéis que são isentos, pelo menos na proposta do governo, né? Vamos dar uma olhada no que vai acontecer se essa MP andar e qual é a proposta do governo para que o decreto do IOF não caia de maduro e por inteiro, né? Então, ele vai propor algumas coisas que vão estar numa MP, como eu falei, que deve ser divulgada amanhã, né, com mais detalhes, mas a expectativa é, dada essa MP, aí ele vai baixar a alíquota adicional de crédito para PJ de 0,95, que ele tinha aumentado, para 0,38. Essa situação anterior é a situação após o decreto presidencial, tá? O risco sacado, que é aqueles fornecedores, né, que têm dinheiro para receber dos varejistas, por exemplo, e querem antecipar isso lá no banco, eles vão lá e falam: olha, eu tenho isso aqui para receber da Magalu, você pode me dar aqui antes? Ele fala: dou. E aí você cobra lá da Magalu? Beleza, então toma o dinheiro para você e a Magalu me paga, né? Claro que esse dinheiro não é todo, né? Eu tenho 100 mil para receber. Você vai lá no banco, o banco fala: eu te pago 85 e fico com o risco da Magalu me pagar ou não. Sabe? Tipo aquela coisa que aconteceu com as americanas. Parece que não tem
Risco, mas tem risco, sempre tem risco. Câmbio, investidor estrangeiro, alíquota de 3,5 para retorno de recursos, volta a ser zero, né? Porque, poxa, o cara investiu lá fora, está trazendo o lucro de volta. Você vai tributar isso, né? É o desincentivo para o cara trazer o dinheiro de volta, né? Não faz nem sentido. FDICs, que são aqueles fundos de direitos creditórios, creditícios, não tinha incidência de IOF, vai ter incidência de IOF. Você está vendo que não é tudo que aumentou vai diminuir. Tem coisa que não tinha aumentado e vai aumentar. E também esse limite de 50 mil reais por mês nos aportes de VGBL. Né? Ontem estava tão confuso isso que tinha gente falando assim, olha que bom, não vai ser mais... E gente sabe fazer conta, hein, gente? Não vai ser mais 50 mil reais por mês que vai ser taxado no IOF se você fizer aporte no VGBL. Vai ser só a partir de 600 mil por ano. Ora, 50 vezes 12, né, meu querido? Costumava dar 600. Mas qual é a diferença, na verdade, né? Antes, se ultrapassasse 50, você jogava o IOF sobre toda a contribuição, né? Tanto o que ultrapassou quanto o que estava antes. Então, você colocou 55. Não eram só os 5 mil a mais de 50 que sofreriam incidência do IOF, e sim todos os 55. Agora, lembrem-se, tudo isso aqui são conjecturas, coisas que o Ministério da Fazenda fez vazar para ver quais eram as reações, tá? Para não passar tanta vergonha quanto passou lá na hora do decreto do IOF, né? Então, agora é só o que ultrapassar os 50 mil reais mensais e você faz no ajuste anual, tá? Então, passou de 600 mil no ano, se você investe em VGBL acima de 600 mil reais, você vai pagar o que ultrapassar os 600 mil com incidência de IOF, e não interessa se é tudo na mesma seguradora ou se é em seguradoras diferentes, né? Porque tinha uma dúvida aí sobre isso, tá? Bom, então essa é a ideia de mudança do IOF, caso essas medidas aqui, que vão entrar como uma MP, cadê ela? Opa, muita calma nessa hora, onde estão? Calma aí, só um pouquinho, já essa aí não, né? Aqui, ó. Pronto, se essas medidas aqui começarem a funcionar, então aquelas mudanças no IOF, tá aqui, ó. LCA, LCI, aqueles títulos isentos que você de vez em quando coloca um dinheirinho ali, né? Porque não paga imposto de renda, tem uma contabilidade mental muito boa também sobre isso. As pessoas pensam, não, eu lembro de clientes meus logo no começo falando assim, olha, não, eu prefiro colocar na poupança meu dinheiro porque não paga imposto. Sim, mas não paga imposto porque não rende nada, né? Não é o caso aí das LCAs e LCIs. Mas esse não pagar imposto também tem um sentimento bom, né? Claro que tem que fazer conta, mas essa ideia é que os títulos isentos, quaisquer que sejam, vão ter uma taxa aí de pelo menos 5%. Isso entra aí também FIAGRO, FIIs, que semana passada, retrasada, o Bernardo Api estava falando, olha, não vai ter tributação sobre FII, FIAGRO, o governo está fechado nessa história. Você vê que não tem plano, cada um fala uma coisa e quando a porca aperta, todo mundo joga tudo na mesa de novo, né? Então, hoje é isento, esses papéis são isentos, vão passar a ter, então, uma taxa de 5% por medida provisória. As BECs, a taxa de 12% na receita bruta, pulei uma linha aí, viu? Já volto no JCP. Vai para 18%, também medida provisória, e tem outras medidas que vão entrar nessa MP. Por quê? Porque o IOF, via decreto, ele é na veia, né? Você começa a receber no dia, né? O governo começa a arrecadar esse dinheiro no dia. Então, algumas das outras medidas que a gente vai falar aqui, elas não passam a valer agora. Então, elas demoram para entrar no caixa do governo e o governo não tem tempo. Por quê? Porque ele gasta muito, mas muito mais do que ele arrecada. Então, ele tem problema, ele tem que caçar. A mão invisível do governo tem 11 dedos, né? Tem gente que tem dedo faltando, tem gente que está com dedo sobrando. É essa mão invisível do governo que vai dentro do seu bolso, né? Essa mão aqui, ó, essa vai dentro do seu bolso cada vez mais fundo,
porque o governo não consegue ter eficiência no gasto e não consegue reduzir as despesas, né? Então, algumas coisas têm que entrar nessa medida provisória, que vale 120 dias. Lembrem-se desse número, porque a gente vai falar sobre isso já já. JCP, que são aqueles juros sobre capital próprio, que o governo já tem tentado, tanto dividendos quanto juros sobre capital próprio, tem tentado emplacar aí uma maior tributação, voltou à mesa, né? A taxa passaria de 15% para 20%, uma PEC ou um projeto de lei complementar. CSLL sobre fintechs, né? Que tinha uma espécie de incentivo tributário, digamos assim, para poder ficarem aí, como é que se diz, terem mais chance contra os grandes conglomerados, as grandes instituições financeiras, porque é muito difícil você sobreviver e competir com esse pessoal, né? Então, para aumentar a competição, a concorrência no sistema financeiro, elas têm ainda essa CLL minorada aí de 9%, né? Hoje são 3 alíquotas, 9%, 15% e 20%, depende aí do tamanho e do tipo, mas essa alíquota de 9% vai para o brejo e ficamos só com a de 15% e 20%. E a outra é aquele sonho do governo de acabar com as isenções fiscais, ou de pelo menos reduzir aí as isenções fiscais que iriam, então, ter um corte linear aí, não nas que precisam de PEC, mas as que podem ser feitas infraconstitucionais, né, que você não precisa de uma aprovação muito massiva ou maciça no Congresso Nacional, então você faria um corte aí de 10% para conseguir recuperar o dinheiro que não vai ser arrecadado com o aumento do IOF, né? Entre as mudanças, também apareceu isso aqui ontem, olha, está aqui o valor, falando, olha, o governo vai propor unificação de alíquota do IR sobre aplicações financeiras. Então, vamos lembrar de algumas coisas aqui. E em princípio, o IR sobre aplicações financeiras que é menor que 17,5, tá? Porque ninguém está falando, por exemplo, que day trade, que hoje paga 20% de imposto de renda, vai virar 15, 17,5, ou que ETF, que hoje paga 20, vai virar 17,5, né? Vamos ver, tomara que vire. Segundo o governo, essa medida aí é uma medida só para simplificação tributária. Não vai ter efeito fiscal nenhum. Olha só o governo embutido aí da ideia de não precisamos desse dinheiro, esse dinheiro vai ficar tudo normal, tudo equalizado, não vai ter diferença nenhuma. Qual é a diferença para hoje, né? Por exemplo, renda fixa. O que acontece? Se você opera, ou compra ou investe em um papel de renda fixa, você tem uma escadinha de tributo que foi feito para desincentivar investimentos de curto prazo e incentivar investimentos de longo prazo. Então, você começa, se você ficar só 6 meses no papel, você paga 22,5% de imposto de renda. Se você ficar de 6 meses a 1 ano, você paga 20%. De 1 ano a 2, 17,5%. E a partir de 2 anos, 15%. O que o governo está fazendo? Está acabando com isso tudo, pelo menos está pensando em acabar com isso tudo e colocar todo mundo em 17,5%. Você entendeu, né? Você entendeu. Diz o governo que não vai fazer diferença na arrecadação. É só uma equalização, porque isso facilita as contas, né? A pessoa tem que fazer um monte de coisa, lembrar desse monte de alíquota, já pensou? Não, a gente quer simplificar a situação brasileira, não é para arrecadar mais, tá bom? Se você acredita, parabéns. Eu gosto muito de gente que tem amor no coração e que tem esperança nessa situação toda. Pois bem, o Mota falou que na reunião, eu vou ler isso aqui para vocês entenderem, né? Mas o Hugo Mota também falou vamos ler aqui primeiro, ó. Chegou um certo momento lá na discussão, diz o Hugo Mota, né? Abre aspas para Hugo Mota. Chegou um certo momento lá na discussão, no domingo, tá? Em que um determinado ator importante do governo disse, adivinha quem é o ator importante do governo, né, que disse isso? Vai ter um shutdown se derrubar a medida do IOF. E eu disse, olha o Hugo Mota, esse é um rapaz acelerado. Eu disse, talvez seja o que o Brasil esteja precisando para todo mundo sair da sua zona de conforto. Está todo mundo olhando a situação, mas ninguém quer abrir mão de nada. Eu acho que o Hugo Mota assistiu
a essa entrevista aqui, ó, que eu fiz com o nosso querido Mailson da Nóbrega, está na playlist entrevistas aí, se você procurar, ou pode procurar Esquina Sucupira, Mailson da Nóbrega, eu acho que acha também, que ele fala justamente isso, ó, é a crise que vai nos salvar, né? Você vê o que é a experiência, né? É a crise que vai nos salvar. O Mailson, eu lembrei dessa entrevista porque ele fala exatamente essas palavras e ele fala o seguinte, olha, a gente precisa desse momento, né? É um pouco do que o pessoal fala, assim, o brasileiro ele não é maluco completamente, né? Ele não rasga dinheiro, às vezes até rasga, mas principalmente se não é dele, né? Que é uma frase do Milton Friedman também muito boa, que o Elon Musk lembrou outro dia no Twitter, no X, que não tem nada pior do que alguém que administra um dinheiro que não é dele e que ele tem que distribuir para outras pessoas desconhecidas, né? Então, é um dinheiro que vem do nada e vai para lugar nenhum na cabeça dessa pessoa. Então, ele é administrado com eficiência menor que zero, né? Mas, bom, o que o Mailson está falando aí nessa entrevista é que, olha, a gente chega ali na beira do precipício, mas a gente não pula. Então, é a crise que faz o Brasil se movimentar, né? E estamos à beira de uma grande crise como é que se fala? Não é de liquidez, mas é uma crise de capacidade de gestão, de gerir aí financeiramente o Estado brasileiro. Por quê? Porque a gente tem aumentado gastos e não tem mais de onde tirar, né? Isso chegou num nível que as pessoas estão um pouquinho mais chateadas, né? Então, o Mailson fala sobre esse negócio, vale a pena conferir aí, tá? Mas o Mota, o meu querido Hugo Mota, presidente da Câmara, diz o seguinte, além de falar sobre essa história de que, né, não foi, aqui, ó, não foi, que foi discutida essa história de que, olha, a gente pode ter um shutdown e talvez essa seja a grande sacada, né, do governo nesse momento. Além dessa história, o nosso querido Hugo Mota falou o seguinte, olha, a Câmara não tem obrigação de aprovar nada disso. Certo? Ninguém combinou nada de vamos aprovar, não é isso. A gente quer uma alternativa. Pois bem, e aí algumas pessoas se mancaram do que estava acontecendo, sabe? Durante o dia de ontem. Maria, eu já respondo a sua pergunta aqui, ó, que você falou alguma coisa sobre a LCA, né? Eu vou até pronto, já favoritei aqui, eu já volto, tá? Calma aí, eu vou aproveitar aqui, já falo sobre a reação do mercado, então, ó. A Love Coffee dizendo, ó, e no efeito de cauda para o próximo governo dessas políticas, será que a mudança de governo resolve facilmente com o Congresso? É aquela coisa, né? Todo primeiro ano de governo você tem uma chance mais alta de fazer as mudanças que você precisa fazer. Mas ninguém consegue fazer todas as mudanças, né? É um transatlântico, nisso o Lula está muito correto quando ele fala isso, você não dá um cavalinho de pau num transatlântico, né? Você não muda a trajetória do dia para a noite, né? E a nossa querida Maria Lúcia está perguntando o seguinte, Rodrigo, essa taxação das LCAs pode afetar aquelas já adquiridas antes da medida provisória? A ideia é que não, tá? Todas essas taxas novas só incidirão sobre cotas novas, sobre papéis novos. Então, os FIIs, se você já tem FII, você vai continuar recebendo esse dividendo sem taxação até que você venda. Agora, se o fundo lançar novas cotas a partir de 2026, porque essas só valem também a partir de 2026, lançar novas cotas, e aí sim essas cotas terão. Aliás, foi uma pergunta do Carlos, né? Pensei que fosse da Maria Lúcia, desculpe, Carlos. Já terão incidência de imposto de renda aí desses 5% de imposto de renda, tá? Isso pode causar um monte de distorção, né? Porque como demora muito para ser implementado, só pode ser implementado a partir do ano que vem, porque tem anterioridade, né? Anualidade, anterioridade. Isso pode gerar uma pressão aí para o pessoal correndo atrás de FIIs e FIAGROS para compor a carteira antes da mudança tributária, né? E pode causar várias distorções no mercado, mas vamos esperar para ver o que acontece. Como eu falava, é o seguinte, a maior parte disso vai vir numa MP que tem duração de 120 dias. Se o Congresso votar, antes ela vira lei
ou cai, e se não votar depois de 120 dias, ela perde a validade e vira nada, vira pó. E aí, amigo, foi por isso que o mercado acabou reagindo de uma forma bem específica para isso e que mostra, né, que o maior problema desse governo, na verdade, é a tal da credibilidade, né? Onde é que está aqui a minha? É a tal da credibilidade, olha aqui. Então a gente começou o dia pessimamente. Isso aqui é um gráfico do Ibovespa. A gente começou o dia aqui em cima, ó, e rapidamente, lá para as 11 horas, o Ibovespa já caía 1,5%, porque começou a aparecer esse monte de coisa, esse monte de medida. E óbvio, se você aumenta um monte de imposto, o que acontece? Você freia a expansão econômica, você freia o PIB, obviamente, está cada vez mais caro produzir, né? Está cada vez mais caro receber dinheiro, acaba que você tem um freio na economia. E isso aconteceu. Essa percepção foi logo rebater na Bolsa, que é natural, e a Bolsa acabou caindo aqui 1,5% no começo. E aí as pessoas começaram a pensar, né? Calma, gente, calma. Lá para meio-dia o pessoal estava assim, mas calma aí, é uma MP, é? MP tem 120 dias, o Hugo Mota falou que não precisa provar coisa nenhuma, não. Então, sabe de uma coisa? Eu acho que isso não é muita coisa. É só um cardápio de opções que vão jogar sobre o Congresso Nacional para o Congresso fazer o que quiser, aprovar o que quiser e o que não quiser. O Ibovespa acabou fechando o dia em 0,30 de queda, nesta recuperação toda aqui, ó. Você vê, chegou a bater 1,50 aqui de queda para 0,30 de queda. É óbvio que toda essa conversa, essa falta de plano e de credibilidade do governo acaba impactando, né, os mercados, e isso fez com que a Bolsa caísse muito, mas depois a própria falta de credibilidade fez com que a Bolsa voltasse bastante. A mesma coisa a gente viu nos juros, não o mesmo movimento, mas os juros começaram caindo forte durante o dia, durante o começo do dia, aqui, ó, até mais ou menos aqui às 9h30, depois ficaram meio de lado aqui, mas já num patamar mais baixo, até que se mancaram também, que olha, essa MP, ela não ela é só uma MP, né? E pode acontecer de tudo, inclusive nada. E aí você vai me perguntar, mas Rodrigo, se essa zona toda, por que o juro cai, né? Porque se você está imaginando que a economia vai esfriar, o que acontece com os juros? O que o Banco Central tem que fazer? Para fazer com que a economia ganhe dinamismo, você baixa os juros, lembra? Qual é o efeito colateral de você controlar a inflação? Você sobe os juros para os preços pararem e o efeito colateral, o efeito esperado, inclusive, é que a economia desacelere. Se a economia desacelerou, o que você faz? Você corta os juros. Então, por isso, esse aqui é o juro futuro aqui para 2027, então 1 ano e meio, mais ou menos para frente, fechou ontem 14,185, mas se você olhar os outros juros, para janeiro de 26, mesmo movimento, né, de fechamento de curva, que também pressiona aí um pouco do Banco Central para as decisões de juros neste dia na semana que vem, né? Ó, se você olhar para todos os contratos de juros futuros, eu já falei sobre isso aqui, né? A curva de juros futuros, ela é uma plotagem de todas essas taxas, né? Num período de tempo. Se você olhar os contratos aqui, ó, mais próximos, todos com fechamento negativo ontem. 1,2 aqui, outubro, dezembro, e aqui já janeiro de 2026, que era aquele gráfico que eu estava mostrando para vocês aqui. Beleza? Então, o que a gente tem visto, e é por isso que eu continuo nessa ideia, dia 2 de maio, que é cadê? Não está aparecendo muito bem. Quando eu preciso, o negócio não aparece, né? Pronto, aqui, ó. 6 de maio você tinha a ponta no comecinho do mês passado, né? Você tinha a ponta curta um pouco mais baixa, ela acabou subindo em função aí dessas pressões todas de impostos, etc e tal. O pessoal achando, olha, pode ser que precise levantar um pouquinho esses juros aqui e depois a gente volta a baixar eles lá para frente, tá? Mas a curva subiu como um todo, né? Abriu um pouquinho
e fez efeito, inclusive, naquelas opções de cupom, tá bom? Então, o juro, depois dessa conversa toda, né, olha, talvez isso não vá muito a lugar nenhum, e os juros voltaram a um movimento de fechamento que ele tem tido já desde o começo do ano. Se a gente colocar em janeiro aqui mesmo, apesar dessa piora, agora você vê que a curva de 3 de junho, que é uma semana atrás, né, que eu acho que de dia 10 eu nem tem aqui ainda, já está aqui. A curva de 10 de junho, então, de hoje, né, de ontem, está muito mais baixa do que estava no começo do ano, em janeiro, né? Então, isso mostra que a tendência, que a expectativa de mercado é que os juros comecem a arrefecer, porque a gente já tem aí boa parte do trabalho feito para o controle da inflação, que ainda está muito fora da meta, mas aparentemente tende a convergir para a meta. Beleza? Só para a gente encerrar aqui e não dizerem que eu não falei de flores, está aqui Estados Unidos e China. Estados Unidos e China se reúnem hoje para tratar lá em Londres das tarifas, né? Então, se reuniram ontem, o pessoal disse que está indo muito bem essas conversas e devem se reunir hoje para ver se avança um pouco. Parece que na pauta as coisas mais importantes está a liberação de mais terras raras lá para os Estados Unidos, porque isso ajuda na fabricação de microchips e etc., e outros componentes, e pela parte da China está a liberação da compra de tecnologia norte-americana, que hoje está impedida aí nessa história das tarifas. Então, eles estão lutando aí por aquilo que eles acham mais importante e, em algum momento, vão chegar a algum acordo, né? Não tem outra saída senão um acordo. Então, o pessoal tem visto isso de uma forma bastante positiva, né? O mercado tem reagido muito bem a essas conversas, principalmente as saídas aí do Bessent, quando sai da reunião falando que as coisas estão evoluindo, né? Só para lembrar, aqui tem um gráfico da nossa querida BBC, mostrando aí o caminho que as tarifas percorreram nesse tempo todo, né? Começa ali com aqueles 10% de tarifa do fentanil, né, que o Trump colocou, depois ele dobra a tarifa para 20%, a China zero tarifas contra os Estados Unidos, e depois ali naquela coluninha cinza que vocês estão vendo aqui em pé, é aquele momento que começa aquela loucura do Trump, que lembra muito aquela discussão dele com o ex-líder norte-coreano, né, sobre quem tinha o botão maior de arma nuclear, né, meu botão é maior que o seu, dizia o Trump, e aqui o Trump fez a mesma estratégia, ficou dobrando tarifas até um momento que já não fazia sentido nenhum, né, já estava em 145% de tarifa, tanto faz se é 100, tanto faz se é 1.000, tanto faz se é 50 milhões por cento de tarifa, porque já não vai ter mais comércio mesmo. E depois, aqueles 90 dias ali anunciados de pausa para todo mundo, e para a China acabou caindo aí para 30% das tarifas, e a China voltou a diminuir as tarifas dela contra os Estados Unidos para 10%. Então, tem avançado, vai ter muitas idas e vindas ainda, mas as conversas têm avançado e a gente pode chegar a algum lugar em breve, em algum lugar positivo. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu deixei passar. Bom dia para quem eu não dei, bom dia. E só vou passar aqui rapidinho, então, pelo giro de mercado para mostrar para vocês o que está nos futuros de mercado nesse momento. Petróleo. Vocês conseguem ver aí já? Não? Por que não está entrando isso? Agora sim. Tá aí, ó. Aliás, Bitcoin bateu 110 mil pontos ontem, viu, gente? Hoje está em 109.675, 109 mil pontos, não, 110 mil pontos, são 110 mil dólares por Bitcoin, 109.675 dólares, agora 109.709. Minério de ferro em queda de 0,31 e o petróleo em alta de 0,34 a 67,31, contra as minhas previsões, que eu acreditava que o petróleo ia cair de preço, não está caindo de preço, tá? Inclusive, naquela época estava em 65, eu achava que ia para uns 60. Bom, o Ibovespa, como eu falei, fechou em queda ontem de 0,30, Nasdaq em alta de 0,17, o S&P 500 em alta de 0,09. Você vê que todos ali perto do zerinho, meio
esperando para saber o que vai acontecer. Futuro de Nasdaq, futuro de S&P 500, praticamente estável, o S&P 500 em queda de 0,04 agora, e futuro de Nasdaq em queda de 0,07 neste momento. Lembrando, então, hoje tem IPCA às 9 e tem Galípolo às 10 no evento da Febraban, que é o que provavelmente vai mexer bastante com o mercado. São essas falas do Galípolo para o pessoal calibrar aí as apostas para a Selic da semana que vem, que no dia 18 o Comitê de Política Monetária então resolve qual será a nova taxa Selic do Brasil, que está hoje em 14,75. De uma semana para cá, tudo mudou. A expectativa maior do mercado era de uma manutenção, né, do fim do ciclo de alta da Selic, mas nessa última semana, todo esse estresse acabou elevando as chances aí de uma alta da Selic em 0,25 ponto e um encerramento postergado da Selic no nível de 15% ao ano. Beleza? Lembrando, olha, tem essa história, voltou aqui, né? Tem essa história do... meu Deus do céu. Além dessa fala do Galípolo, tem essa história da taxação dos 17,5% sobre a aplicação financeira. Isso também é algo que acontece para frente, né? Não pega o estoque, né, que a gente chama, que é o que já foi emitido. Então, só daqui para frente você seria taxado caso isso aconteça. Mas lembre-se, aparentemente o governo está jogando tudo na mesa para poder, na verdade, confundir e ganhar 120 dias aí com algumas taxas e alguns impostos, para depois ver o que pode ser feito. O fato é que o governo precisa de muito dinheiro para fechar as contas. Aqueles 30 bi que ficaram congelados na última revisão bimestral ainda são insuficientes, até porque eles contavam com esses 20 bi que não haverá mais, que não será mais somado às receitas, né? O governo imagina aí que com as mudanças que ele propôs lá no IOF, que eu falei para vocês aí no começo do programa, com aquelas mudanças ele deve arrecadar apenas 1/3 do que estava programado. Se for 1/3 de 21 bi, a gente está falando aí de 7 bi. Ainda vão faltar 14 bilhões de reais para você fechar a conta, mesmo utilizando-se desta ferramenta ilegal, inconstitucional, que é o aumento do IOF para fins arrecadatórios, né? Mas essa é uma outra discussão que eu tenho certeza que o STF está debruçado neste momento para evitar o prejuízo de milhares e milhões de brasileiros com uma cobrança indevida e ilegal de IOF, né? Então, está tudo certo, a gente só precisa esperar que no fim a justiça há de vencer, não é isso? Então, bons negócios a todos nesse dia de hoje, nessa terça-feira. Lembrando que a MP deve sair amanhã. Eu acho que na quinta a gente vai ter uma noção muito boa para melhorar essa discussão e ela ficar um pouco mais clara sobre o que pode acontecer, então, com essa história do IOF, essa atrapalhada, mais uma atrapalhada do nosso querido Fernando Lero Haddad e do governo Lula como um todo, no que diz respeito à economia. Beleza? Ontem me fizeram uma pergunta se o Brasil vai virar Venezuela. Não, o Brasil não vai virar Venezuela. Lá eles falam espanhol. Beleza? Eu vou nessa, então. Bons negócios a todos. Nessa terça-feira a gente se ouve amanhã no nosso podcast Acorda Sucupira e se vê na nossa live quinta-feira que vem às 7h30 aqui no YouTube. Não esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative o sininho e também deixe o like nessa transmissão. Isso é importante para que o YouTube e o algoritmo aí do YouTube entenda a relevância desse programa e entregue ele para mais pessoas parecidas com você que podem gostar dessa interação aqui e dessas informações, beleza? Deixa eu... Então, vamos ter... sim, outra coisa, esquinasucupira.substack.com, segue a gente lá também, pode ficar como assinante gratuito, ou se quiser ajudar e apoiar o canal, pode entrar como assinante pago lá no esquinasucupira.substack, nossa assinatura custa R$20 por mês. Beleza? Então, vou ficando por aqui, bons negócios a todos, a gente se vê de volta na quinta-feira, às 7h30 aqui no YouTube também, tá bom? Então, até lá e força Sucupira! Usaria a palavra como se virar um sacrifício.
aumento total de preço. Não é juro na rua, picando baixo. Quando você pega uma regra que você não consegue executar, você põe em risco o próprio arcabouço fiscal.